Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do videocast Desafio Unifacisa. Aqui vamos tratar de ideias que saem do papel e fazem a diferença, apresentando em cada episódio a experiência dos projetos integradores desenvolvidos pelas diversas áreas da Unifacisa. Nesse episódio de lançamento, o papo é sobre os desafios da extensão universitária e como ela conecta a universidade e a sociedade na resolução de problemas de modo inovador, criativo e socialmente responsável. Eu sou Adriano Barros, coordenador do Desafio Unifacisa, e hoje vamos discutir incentivo à extensão, entender a diferença entre a extensão curricularizada e as extracurriculares, conhecer os projetos específicos da área de Direito e Nutrição. Então vamos apresentar nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. Tem aqui a meu lado a professora Tássia Chiara Cruz, médica veterinária, especialização em auditoria em serviços de saúde, mestrado e doutorado pela UFCG e pós-doutoranda em ciências farmacêuticas pela UEPB. Chiara também é professora da Unifacisa, coordenadora do CEUA, coordenadora de pesquisa e extensão no PEX, editora-chefe da revista Tema. Bem-vinda, professora. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui. Na minha frente aqui eu tenho Viviane Barros, nutricionista, formação pedagógica com habilitação em pedagogia, especialista em nutrição clínica, especialista em metodologia do ensino superior, doutora em saúde materno-infantil e também coordenadora do curso de nutrição da Unifacisa. Bem-vinda, professora. Obrigada, Adriano. E por fim temos o nosso colega Arthur Gama França, advogado, professor e coordenador do curso de Direito da Unifacisa, especialista em Direito Civil e em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, e também autor do livro O Professor e o Barco, colunista do programa Saber Direito. Bem-vindo, professor. Obrigado, Adriano. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nesse primeiro programa. Nossa, que responsabilidade. Nosso primeiro programa aí do Desafio Unifacisa para divulgar os nossos projetos, os nossos trabalhos, os nossos incentivos a partir da extensão. Então vamos lá, eu tenho aqui algumas perguntinhas para a gente ir debatendo sobre os desafios da extensão universitária. A primeira eu queria voltar para a professora Viviane. Vamos pensar aí um pouco como falar sobre a extensão universitária hoje. O que é que você considera os principais desafios que as universidades enfrentam para desenvolver a extensão no Brasil? Bem, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês. Desde a resolução do Conselho Nacional da Educação, que regulamenta a curricularização da extensão, isso foi um grande avanço para a educação brasileira. Mas, claro, que nós enfrentamos muitos desafios, né? Um dos desafios que a gente pode trazer aqui é um desafio cultural, de sair daquele modelo assistencialista, começar a pensar realmente o tripé, pesquisa, ensino e extensão, nunca separados, sempre juntos, e um diálogo com a comunidade e não para a comunidade. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente enfrenta no Brasil, do modo geral, que é o diálogo realmente pensando na territorialização, pensando nas culturas. O país ele é muito diverso em culturas, e dentro de uma própria região a gente tem diferentes pessoas que vêm de diferentes lugares. Então, respeitar tudo isso, promover esse diálogo também é um grande desafio. E quando a gente pensa em financiamento, em recursos financeiros e recursos humanos, isso também vem sendo um grande desafio, principalmente instituições públicas, que tem uma certa escassez de financiamentos que pode dificultar que esse trabalho seja de forma contínua. É interessante, quando se fala em extensão, a gente pensa logo em universidade pública, né? Mas hoje as IES privadas, elas estão entrando de cabeça na extensão universitária, pensando na resolução, né? Pensando nessa curricularização da extensão, mas pensando outras ações além da extensão curricularizada. Eu vou jogar para o professor Arthur a pergunta assim: quais estratégias hoje que a Unifacisa, né, ela tem utilizado para incentivar os alunos e os professores a desenvolverem tantos projetos de extensão que hoje são curricularizados, né, nos 10% de carga horária de cada curso, como também as extensões extracurriculares. Bom, prazer estar aqui, primeiro programa do videocast e, assim, primeiro queria falar que o objetivo central da extensão é que o aluno ele não passe por toda a sua formação profissional
sem enxergar a realidade daquilo que é o campo de trabalho que ele vai enfrentar a vida inteira. Então, é vivenciar, desde da sua formação, aquilo que, de fato, ele vai ter na sua lida, na sua vida profissional. E, claro, a quebra de cultura, como já foi posto, ela é essencial para esse novo modelo acadêmico, que por mais que tenha sido em 2018 a resolução, teve uma vacácio, um período para a implantação, as universidades elas vêm se amoldando e percebendo quão importante e como isso foi bom para para o ensino, né, para a formação dos profissionais que ali estão, e que nessa perspectiva, o professor que nunca teve isso também, quando da sua formação, né, também tem que se adaptar. A Unifacisa investe em formação. Essa semana tivemos formação do Desafio Unifacisa, já para tornar essa cultura da extensão universitária mais presente e mais clara para o professor, né, para que ele possa realmente exercer essa extensão de forma satisfatória para a instituição, mas especialmente para a sociedade. E claro que o aluno, ele segue esse passo, né, ele enxerga aquilo que seria natural, né, na extensão como algo desafiador, né? Ele tem as inseguranças, ele está formando, criando a sua personalidade e a sua forma profissional ainda, mas ele começa a acreditar que aquilo que ele aprende nos bancos da universidade e as contribuições que ele tem a dar à sociedade, isso o torna um profissional ainda mais completo quando terminar o seu curso. Então, claro que é um desafio sempre, né? Você sai, a pessoa tem a ideia de que a universidade é a escola, que você fica lá sentado e que o professor vai passar uma provinha e acabou-se essa a função, né? Que seria a ideia de apenas ensino, mas a extensão ela é essencial e ela tem que ser aplicada, curricularizada, mas que estamos, né, nesse processo de transformação cada vez mais trazendo mais segurança, tanto para os professores como para os alunos, e mostrando como é essencial isso para a formação profissional do aluno. Pois é, eu acho que a extensão ela dialoga diretamente com essa proposta da metodologia por competência, né? Você fala que a competência é conhecimento, habilidade e atitude. A extensão, acho que ela congrega todos esses três grandes conceitos, né? A atitude, o aluno está ali em contato com a comunidade, vendo a realidade através dos olhos da ciência que ele está se formando, né? E fazendo também uma contribuição social. Eu acho que ela coaduna perfeitamente com a metodologia, né? Sim, mas a gente sabe que a Unifacisa também tem, né, o núcleo aí de pesquisa e extensão representado aqui pela professora Chiara, e o público quer saber um pouco mais sobre o NUPEX, como é que funciona, enfim. O NUPEX é o Núcleo de Pesquisa e Extensão, né? E ele vem desenvolvendo alguns editais, que esses editais eles são lançados geralmente 2 vezes por ano, e para projetos de pesquisa e projetos de extensão. O que é que acontece? Esse ano específico, né, eu vou falar assim, esse ano a gente teve um avanço muito grande na extensão da instituição. A gente tem essa diferença, né? Os alunos, eles ainda estão entendendo o que é projeto integrador, né? Essa parte extensionista que tem que, por lei, tem o projeto de extensão e tem as ações sociais. Eles procuram muito projeto de extensão, até por uma forma pessoal, que seria ter uma certificação para as residências, certificação para um mestrado, concorrer. Então, isso para eles é muito importante. Por isso que tem um interesse muito grande nos projetos de extensão. Aí eu falo que o projeto de extensão ele vai muito além do que você sair da faculdade para ir para desenvolver aquilo na comunidade. Porque o conhecimento que você está tendo ali, dentro da faculdade, que passa para a comunidade, é um conhecimento mútuo, né? Da mesma forma que eles levam aquele conhecimento, sim. Eles também trazem o conhecimento para
a realidade deles volta, aquele conhecimento volta para a sala de aula. E acabam aprendendo com a comunidade também, né? E muito, eles aprendem muito com a comunidade. Então, às vezes, a gente tenta mostrar para ele, olha, porque é um projeto de extensão. Você vai lá, o que é que nosso conhecimento, a gente vai estudar aqui e a gente vai, vamos fazer o seguinte, o que é projeto de extensão? Em casa você tem aquele fio, aquela extensão, né, que está aqui, a tomada está aqui e que você vai levar para outro ponto, saio desse quarto, vou para outro cômodo, né? Então, a extensão é isso também. Você está aqui na comunidade, na nossa universidade, e que você leva aquele conhecimento para a comunidade. Só que eles têm esse retorno, né? Volta, aquele conhecimento volta uma discussão daquilo que eles aprenderam, que eles aplicaram na extensão. Então, do NUPEX, a gente tenta estimular muito isso para eles, né? No começo, eles entram querendo meus certificados, e a gente vai conversando e vê que ele tem um conhecimento maior. Então, cada vez mais há uma procura por projetos de extensão. Ele está se destacando muito os projetos de extensão. Hoje a gente tem também as ligas científicas, as ligas, né, acadêmicas da faculdade, que elas foram credenciadas. Temos 47 ligas Uau. ao todo, né? E hoje todas as ligas, elas... não vou dizer que a gente obrigou, não, a palavra não é essa. Sugere, Né, justamente, que, né, o credenciamento ela tem um projeto de extensão. Então, a gente já tem o quê? 47 projetos de extensão ativos só referente a ligas, às ligas acadêmicas. Inclusive, o professor Arthur está aqui, né? Que agora, semana passada, a gente credenciou 6 ligas no curso de Direito. Então, são 6 projetos de extensão que as ligas estarão desenvolvendo ainda esse semestre. E que nunca teve, tá? Que é um avanço. Nunca teve, tá? Começando agora. Isso é muito bom, né? Enriquece muito o curso de Direito. E isso é fantástico. Além das ligas acadêmicas, temos os editais, né? Atualmente tivemos um edital, que é o edital 2026, o primeiro 2026, né, 2026.1, e que tivemos 154 projetos. Desses 154 projetos, 53 eram projetos de extensão, né? São projetos de extensão que vão de todos os cursos. Então, se eu junto o projeto de extensão via edital, junto o projeto de extensão via liga, a gente tem quase 100 projetos ativos na instituição, né? E isso é extremamente válido, extremamente interessante. E hoje, o desafio que a gente tem nos projetos de extensão é mostrar para eles a diferença do que é ação, projeto de extensão e o desafio Unifacisa, que agora, esse momento onde a gente entra para tentar, estamos ajudando eles e que eles agora estão entendendo onde são literalmente todos os projetos, são todos relacionados à extensão, mas cada um tem uma diferença peculiar. Essa fala da professora Chiara, eu acho que é muito importante a gente destacar, que mostra como a extensão ela é transformadora. Ela transforma a comunidade, sim, mas ela também nos transforma a universidade. Então, essa troca de saberes entre faculdade, universidade e comunidade, né? Essa via dupla, né? De mão dupla. Isso enriquece, sim, o conhecimento do nosso aluno, o nosso conhecimento, e aprimora ainda mais o que a gente vai entregar a essa comunidade. Então, eu acho que a extensão, ela traz muito essa transformação, não só social, mas na educação. É fácil compreender como a extensão é importante, porque em sala de aula o aluno cria as suas expectativas do que é importante em cada disciplina. Sim. Então, eu estou estudando Direito Civil, vou falar Direito, tá? Então, eu estou estudando Direito Civil, o importante é isso, mas tem aquele assunto ali que eu não dei tanta importância e que, de repente, eu, quando chego na comunidade, venho um problema real, vejo a necessidade de que aquele assunto que eu não dei tanta importância, ele precisa ser melhor elaborado, aprendido,
E isso acaba me trazendo uma responsabilidade. Opa, de fato, quando eu for aplicar o direito, isso vai ter que ser... eu tenho que ter maior segurança quanto a isso, eu senti dificuldade nisso. Ou seja, aquilo que era para ele apenas teórico e ele criava, dentro da experiência dele, as expectativas do que era importante para a experiência real, da experiência na sociedade, aplicando o seu conhecimento, surgiram outros pontos, outras necessidades que ele vai precisar aprimorar. A realidade de atender o próximo, de trabalhar humanização, de trabalhar a ética, né, o sigilo, tudo isso contribui num projeto desse para a formação do profissional. E como foi dito, né, conhecimento, habilidades, né, e atitudes são essenciais para o sucesso do projeto e o sucesso também da formação profissional. A riqueza do desafio Unifacisa é justamente trazer essa realidade, como o Arthur falou, o aluno trabalhar com aquilo que é real naquele momento para aquela comunidade, para aquela população, para a sociedade. E traz justamente esse diálogo, que é com a comunidade, a necessidade dela, e não para. Porque muitas vezes, antes, né, a extensão ela era trabalhada de uma forma que eu ia aplicar aquilo que eu queria. Exatamente. Mas não era necessariamente o que a comunidade estava precisando. Então, o desafio Unifacisa, ele traz essa riqueza porque ele trabalha junto com a comunidade. A proposta é algo real, necessário naquele momento. Perfeito. Só uma observação assim, que eu recordei, né? Uma aluna de medicina, um grupo que fez um projeto, né, com o grupo Envelhecendo com Saúde, que a gente tem aqui também na Fundação Pedro América. E no início eles foram querendo meu certificado, né? E o final, que teve depois das ações, teve aquele momento de confraternização, o depoimento deles era: eu nunca pensei que ia ser tão bom. Então, assim, estar em contato com os idosos, isso aí foi muito gratificante, escutar esse depoimento dos alunos, depois de um projeto de extensão, esse humanidade, esse carinho que eles tiveram por todo o projeto e com o outro, né? E a mesma forma era a fala do outro, dos idosos. Gente, foi tão bom esses momentos, eu adorei. Então, assim, naquele dia foi um dia de depoimentos. Então, a gente via que aquilo era o projeto de extensão. Houve uma troca entre os alunos e a comunidade. E cada um saiu ganhando de alguma forma. Mas por quê? Quando você pensa, eu vou me profissionalizar em alguma coisa, você médico, você psicólogo, nutricionista, médico veterinário, advogado ou jurista, ninguém se informa para trabalhar para si. Isso. Você vai trabalhar para o outro, né? E essa ação prematura, você percebe exatamente a realização daquilo que você pretendia. Então, você é um ensaio, mas um ensaio real, na vera, né? Quando guri era na vera. Então, e nessa realidade de ajudar o outro, né? Você percebe quanto é importante você estar bem preparado. Quanto é importante e como você faz a diferença na vida daquela outra pessoa que precisa daquele conhecimento para alguma necessidade sua. Adriano, tu tem certeza que é 30 minutos? Vamos caminhando. Eu queria até fazer uma pergunta para você em relação ao NUPEX, porque às vezes os alunos chegam para a gente com a dúvida assim: como eu faço hoje para construir um projeto de extensão e concorrer no edital do NUPEX? E o que é que o edital traz de diferente para o aluno? Ele recebe alguma coisa? Como é que funciona? Me explica. Então, é isso aí que eles... o edital, que eles querem fazer um projeto. Eles não têm ideia, eles querem fazer, né? Então, às vezes, calma, vamos lá. O que é que você gosta de fazer? Primeiro ponto, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto da área de idosos, eu gosto da área clínica, eu gosto de criança, eu gosto... desse ponto, vamos pensar, procurar um professor para te ajudar, né? Para dar esse norte, né?
E com o auxílio do professor, com toda certeza, vocês vão elaborar a metodologia que vocês vão desenvolver do projeto de extensão, né? E concorrer ao NUPEX, que ele tem o edital, né? Lançou o ano passado, para o 2026.1, e agora atenção, crianças, da próximo mês de junho, estaremos lançando o edital 2026.2, com projetos de extensão e projetos de pesquisa para o próximo semestre. Muito bom. E eu sempre disse assim, que um dos grandes diferenciais da Unifacisa enquanto instituição privada é ofertar editais, que nós não vemos em outras instituições. Editais de extensão e pesquisa, no qual o aluno concorre à bolsa. Bolsa, temos de incentivo bolsas, à pesquisa e à extensão. Né? Então, isso é um grande diferencial para a Unifacisa. Com toda certeza, tanto para o aluno como para o professor. Exatamente. Né? Temos bolsas... 22 bolsas que foram lançadas agora nesse último edital, e no próximo também estaremos com 22 bolsas para esse próximo edital. Perfeito, né? Tanto perfeito. Projeto para extensão como para projeto de pesquisa. Uma coisa que é interessante a gente falar é que a extensão a gente estabelece 6 meses, né? Um semestre, pesquisa a gente estabelece 1 ano, e outro ponto de discussão é comitê de ética em projetos de extensão. Como será? Então, eu acho que até o um ponto próximo interessante, viu? Podcast, tá? Porque conversar. há uma confusão. E aí, essa extensão vai para o comitê de ética ou não vai para o comitê de ética? O projeto integrador vai para o comitê de ética ou não vai para o comitê de ética? Né? Então, assim, tem também tem que ter essa discussão, acho que é válida a gente tentar depois, em algum momento, discutir, para que conheçam o que é projeto que realmente necessita a apreciação ética, né, a aprovação ética, e projeto que às vezes não há necessidade de ser avaliado ao comitê de ética. Nós vamos trazer o comitê no próximo videocast. É bem interessante. E o que eles ganham além de concorrer à bolsa, é a certificação, que é extremamente solicitada para os editais, né, de acadêmicos, né? Eu vou prestar um concurso, eu preciso ter o que você fez na sua vida acadêmica. Né? Quantos projetos de extensão? Quantos projetos de pesquisa? Às vezes o aluno ele não pensa nisso no momento. Quando ele vem pensar, já está no final do curso, não tem mais como voltar. Né? Então, a gente está sempre estimulando, a partir do segundo período, eu digo, o primeiro a gente libera, mas a partir do segundo período, bora lá, gente. Vocês têm que começar o currículo de vocês hoje. Né? Trabalhar o currículo para a sua vida profissional, que vai mais na frente. Perfeito, perfeito. A gente está aqui com a professora Kiara falando sobre essa extensão não curricularizada, né? Uma extensão extracurricular. Extracurricular, essa E eu queria, assim, conversar, né, para a gente apresentar para o público esse divisor de águas, né? O que é a extensão extracurricular? Nós já vimos que tem um edital, que o aluno concorre, é um processo extra, sala de aula, né? Isso. Mas hoje nós temos, por lei, como a professora Viviane já colocou, o professor Arthur também, a chamada extensão curricularizada. Como é que essa extensão ela se formata hoje na Unifacisa? Vamos tentar explicar para o pessoal aí que está nos assistindo. Se explicar, todo mundo olhou para mim. Como assim? Né? Vamos juntos. Primeiro, assim, a alegria fazer parte de uma instituição que favorece tanto a pesquisa como a extensão, tem um núcleo próprio. A gente vê um pouco das ações, da quantidade de ações que tem, só vinculados ao NUPEX. Além de toda a extensão extracurricular que é do NUPEX, imagina que nós temos em cada curso, né, rodando pelo menos 10% do curso, de todo o curso, precisa ser curricularizado. Então, nós temos uma disciplina chamada Projeto Integrador, e nesse Projeto Integrador, claro, cada um vai ter, então eu tenho 5 projetos integradores nesse momento rodando no curso de Direito, cada um com um assunto diferente. Então, cada um tem uma proposta diferente, de impacto diferente na sociedade e como isso deve acontecer. Então, o curricular, ele nos ocupa
né? De forma que temos uma disciplina própria que o aluno tem que estudar, tem que fazer, vale nota, tem pontuação, tem ausência, e tudo isso é computado porque é uma disciplina como qualquer outra, essencial e dentro da grade curricular do aluno. Quando você vai imaginar o que acontece, aí são coisas assim, só o céu é o limite, né, para os alunos, porque se costuma dizer que há projetos guarda-chuva, né? Você tem uma ideia inicial daquilo que o professor quer, daquilo que é a proposta do núcleo de desenvolvimento estruturante de cada curso para o projeto integrador, mas, de fato, o que vai acontecendo, o que vai se transformando, o que o aluno contribui, e essa é uma formação livre, e aí deixa de contar o NDE com 5, 6 pessoas, né, a cabeça pensante ali, e se transforma em 500 pessoas, né, no caso do curso de Direito, e cada uma com uma ideia, tentando transformar e contribuir e valorizar o seu conhecimento, a sua formação, exatamente atuando na sociedade. E dentro desses 10%, né, de cada curso tem que ter na sua extensão curricular, a gente chama, né, de desafio Unifacisa. Então, dentro dos projetos integradores, nós temos os desafios que ele traz essa realidade da comunidade, que como a gente já mencionou aqui, mas mostra como a Unifacisa ela consegue trazer essas implementações que não são necessárias, que vêm como recomendação ou obrigatoriedade do Ministério da Educação, mas como ela consegue implantar de uma forma muito comprometida com a educação. Porque hoje eu acredito que um grande desafio hoje é que muitas instituições elas estão colocando como ações pontuais dentro da sua matriz, dentro da sua grade curricular, sem levar em consideração o impacto social Sim. que esses projetos eles trazem. Então, termina sendo como era antigamente. Eu vou aplicar o que eu quero, não o que a comunidade precisa dentro daquele território. E o desafio Unifacisa, ele traz essa preocupação de transformar realmente, de contribuir, de gerar um impacto social na vida não só das pessoas, mas também dos nossos alunos e de nós todos que estamos na comunidade acadêmica. Eu acho uma coisa peculiar do desafio Unifacisa é a inovação também, porque a gente trabalha no desafio Unifacisa, os projetos, não só na área de extensão, mas também no profissional, né? Eu já fui professora do desafio do projeto integrador, e a gente, em alguns grupos, a gente trabalhava também o ser profissional. Era como? Vai levar para a comunidade, mas pensando em você como um profissional rentável, né? Então, a gente desenvolveu, porque tem alguns projetos integrador que desenvolvem alguns aplicativos, Sim. né? Que futuramente eles podem até mesmo estar colocando aquilo em prática e estar sendo remunerado para aquilo, né? Então, eu acho que é uma das coisas assim que se destaca é o trabalhar a inovação profissional dentro também do desafio Unifacisa. É interessante, então, a gente deixar bem claro, né, para o público que o desafio ele parte de uma demanda social, Isso. que pode envolver instituições privadas, públicas e do terceiro setor. Então, por exemplo, vamos jogar aqui um desafio. Uma ONG chega hoje que trabalha com alimentação popular, vou jogar para a Viviane, com alimentação popular, e eles estão precisando desenvolver um cardápio, né, para atender aquele público carente, eles estão com essa dificuldade, buscam um curso de nutrição e você joga isso no desafio. Como é que isso seria constituído em sala de aula? Quando nós recebemos uma demanda, trazendo como exemplo essa ONG que traz essa proposta, o primeiro que a gente faz é a conexão entre o aluno e a realidade e o ambiente. Então, o nosso aluno ele vai conhecer a proposta da ONG, ele vai conhecer os usuários, as pessoas que estão convivendo ali e a necessidade da ONG. A partir disso, ele vai fazer um planejamento da sua ação. Então, vamos trabalhar com o aproveitamento integral do alimento, vamos trabalhar com a segurança alimentar. Então, num projeto como esse, a gente pode ter vários grupos, cada um trabalhando uma elaboração do cardápio, levando em consideração a regionalização,
o período daquele alimento, a gente pode trabalhar outro grupo com relação ao aproveitamento integral e as receitas e o valor nutricional que ele tem, que aquele cardápio vai ofertar. A gente pode estar tendo outro trabalhando com custo, a elaboração e o planejamento do cardápio. Então, a gente consegue trazer essa realidade, contribuir com o demandante, mas também nosso aluno ele pode trabalhar de vários aspectos e que ele pode escolher dentro daquela realidade, e nossos docentes eles vão caminhando e orientando, e é muito importante enfatizar, que Arthur já mencionou aqui, a formação contínua que a Unifacisa promove, né, para os nossos professores, para que eles consigam estar realizando essas orientações, esses acompanhamentos e promovendo esse impacto social. Perfeito. Então, a gente tem aí um sistema em funcionamento. Isso. Hoje, o Desafio Unifacisa ele é aberto para a comunidade. Esses tipos de organizações podem nos procurar, né? Eu quero uma demanda para o curso de Direito. Eu tenho uma demanda para o curso de Nutrição, para Medicina Veterinária. Então, essa demanda ela é lançada em sala de aula, o aluno vai ao campo, faz um levantamento mais aprofundado dessa demanda, e aí, como você colocou, que era a história da solução inovadora. E essa solução inovadora é lançada para a instituição, que obviamente participa efetivamente dessa construção junto com o professor, deve participar, né, junto com o professor e os alunos, para que essa solução, ao término, ali no meio do semestre, mais ou menos, ela seja implementada. E ela pode também seguir outros semestres, né? Dependendo da complexidade do problema, o problema ele pode seguir para outros semestres e a turma fazer esse acompanhamento mais longitudinal, né? E aí, nesse sentido, eu fiquei pensando, acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, a questão do impacto social, né? Hoje, como é que vocês veem hoje? Você falou aí milhares de projetos, mais de 100 projetos, só na extensão extracurricular. Quando você junta todos os outros cursos da Unifacisa com a extensão curricular do projeto integrador Desafio Unifacisa, esse universo ele se expande infinitamente, né? Como é que vocês percebem hoje o que vocês têm recebido, inclusive de alunos, de professores, sobre resultados? Trazendo um pouquinho para a nutrição, a gente teve um projeto que ele promoveu um bom impacto, né, um grande impacto social, que foi com as mães que são atendidas no IPESC das crianças com microcefalia, e muitas delas tiveram que abandonar seus empregos para cuidar dessas crianças. Então, como curso, o que a gente conseguiu ajudar? Preparar essas mães, qualificá-las para elas fabricarem produtos alimentícios, alimentos, preparações e vender. Então, a gente conseguiu gerar renda, onde elas vendiam até mesmo dentro do próprio instituto. Então, isso foi um impacto muito grande na realidade dessas mulheres e para os nossos alunos também, que vivenciaram uma realidade diferente, situações de vida diferentes, de vários locais, então nem todas eram de Campina Grande, tem outras de outras regiões. Então, a gente conseguiu promover o impacto além do nosso município. Então, isso foi um projeto que foi muito relevante no nosso curso. Hoje, a gente ainda continua com alguns atendimentos, tem professora nossa que está lá dando suporte, mas que a gente conseguiu gerar um resultado para essas mulheres e para as famílias, de certa forma. Perfeito. Esses dias eu escutava um relato da professora Roberta, do curso de Sistemas, né? E ela trazia o relato dos alunos que foram trabalhar numa ONG também, que fazia arrecadação de feiras, enfim, de feiras, como é que chama? Orgânicas? Alimentos, de modo geral, para as famílias que são cestas básicas. Sim, cestas básicas. De cestas básicas, e eles estavam com um déficit muito grande de doadores. E aí a turma entrou para montar um grande projeto que envolveu marketing digital, etc. Sim. E um dos alunos chegou e disse assim, professora, eu não tinha muita consciência de que uma mãe que estava grávida não tivesse roupa para o seu bebê. Não estivesse se preparando adequadamente para receber o bebê, né? Então, nesse momento, eles tanto têm essa transformação no campo profissionalizante, né? Ofertando essa resolução de problema, mas, acima de tudo, a humanização também, que atravessa o processo de educação na medida em que você entra em contato com desigualdades sociais, né?
Que aí vai desenvolvendo as atitudes também. As atitudes, a exatamente. empatia, a resiliência, o olhar o outro. Isso é muito importante dentro do desafio Unifacisa e do amadurecimento do nosso aluno. Quando ele convive com diferentes realidades. Então, no nosso curso, nós temos 4 desafios Unifacisa acontecendo, e eles vivem realidades diferentes, em áreas diferentes. Então, eles amadurecem e sai um profissional muito mais amadurecido, mas não só pela competência técnica, mas também pelo lado humano, empático, o lado social. E isso é um diferencial muito grande no aluno nosso da Unifacisa. E o desafio Unifacisa também é multidisciplinar, né? Porque o que a gente vê é nutrição com veterinária, né? Então, assim, tem nutrição com veterinária, o curso de odonto com fisioterapia, com o pessoal de computação, sistema, de jogos, né? Então, assim, há essa interação entre eles também, né? Que é muito importante. Cada um tem sua importância e sua parte de responsabilidade na comunidade. Eles se unem dentro de sala de aula e leva também, e isso fortalece cada vez mais. E nisso, né? eles entendem como as profissões, elas estão ligadas. Dialogam, Então, né? eu não consigo trabalhar sozinho Não enquanto consegue, nutricionista. Eu isso. preciso de outro profissional. Eu preciso de um psicólogo, né? E juntos, a gente vai promover esse impacto ainda maior maior. para a comunidade. Então, também desperta esse lado que Kiara mencionou. Acho muito importante a gente destacar a importância dessa interação entre as diversas áreas. Então, não só entre a gente da saúde, mas como pessoal de sistemas, Isso. como jogos digitais, como direito, administração. Então, a gente está sempre junto. Então, a gente não trabalha sozinho nunca. Essa semana, na formação, teve um demandante, né? Trouxe falando sobre turismo de uma determinada região. Sebrae. E minha professora, escutando, né, começou a falar, opa, e essa região aí, essa questão de terras, já está regularizado, ou seja, ela estava já enxergando no campo onde o direito poderia contribuir para o sucesso, né, daquele empreendimento e trazendo exatamente a visão da nutrição, a visão da medicina, da arquitetura, mas também o direito, tudo somando para alcançar aquilo que o demandante almeja. Perfeito, perfeito. E como é que estão os projetos, professor, no curso de Direito? Estão acontecendo, né? Kiara falou de um programa, né? Também falaste de um programa. Nós criamos no ano passado, Direito e Inovação, um programa para facilitar a linguagem jurídica, onde alguém tinha uma sentença do juiz e colocaria naquele site, e ele fazia uma leitura mais próxima à comunidade. Então, aquilo que era um termo, um juridiquês, passava a ser algo coloquial ou algo mais concreto e com uma fala mais prática. Mas tivemos vários projetos. Aqui foi um projeto de um grupo dentro de um grande grupo falando sobre inovação. Nós temos 11, né, turmas com o projeto integrador neste nesse semestre. E com 5 assuntos: mediação, direito e inovação, direito e arte, temos violência doméstica também e direito previdenciário, que são áreas sensíveis da comunidade e que como foi dito, o projeto ele não precisa se encerrar quando termina um período, né, do projeto, porque o de violência doméstica, que é um assunto mais que atual e infelizmente recorrente, ele tem uma experiência para o aluno de humanização, de acolhimento. A nossa sala de escuta segura aqui em Campina Grande, do Fórum Afonso Campos, ela foi realizada com o apoio, com a estruturação, né, sugerida pelos alunos da Unifacisa. Tá? Então, mesmo eles não são arquitetos, mas eles sabem quais são os requisitos, viram qual era a necessidade, enxergaram o ambiente e demonstraram como deveria acontecer isso aqui em Campina Grande.
tivemos projetos o ano passado, além desse de violência doméstica, além da sala segura, nós encontramos outras ações de acolhimento, né, do aluno ser o responsável por acolher a mulher que é recebida na justiça, ter um momento para participar com ele, conhecer aquela problemática, sugerir, tentar transformar aquele momento tão difícil. Mas também tivemos, no semestre passado, com a professora Suênia, que falava sobre doação de órgãos e tecidos. Isso traz um impacto tão grande. Eu em 2 momentos, em 2 consultas, né, eu acompanhei a minha sogra na FAP, e a médica dela fez: estou reconhecendo o senhor, eu sou professor da Unifacisa. Eu fui lá, porque teve um projeto integrado, desse projeto integrado, mas teve um evento falando sobre doação de tecidos, e eu estava lá, né, trazendo, e os alunos que acompanhavam a médica, né, como é um hospital também, escola, eles eu vi falar, ou seja, dentro daquela realidade da medicina, o direito, tinha lá acho que 5, 6 alunos, o direito também estava presente, e nós trouxemos conteúdo para isso. Eu não sei os números, tá? Mas a gente teve uma ação de doação de sangue, que foi em conjunto com o curso de enfermagem, mas que foi também promovido pelo curso de Direito, exatamente nesse projeto integrador. Trouxemos pessoas com doação de não só de sangue, mas com doação de... não vou lembrar. Né? De sangue não, de medula óssea, tá? Que era... trouxemos um rapaz de Fortaleza que veio para cá, né? Exatamente para estimular, para capacitar as pessoas e difundir esse conhecimento. Depois de toda essa formação, os alunos foram em pelo menos 15 escolas de Campina Grande para demonstrar a importância, demonstrar quais são a característica, como é que ele pode ajudar, o que é que precisa, quais são os requisitos e muitas outras coisas mais. E aí, a primeira escola, a gente vai, apresenta, espera o sim ou não, né? A gente provoca, né? Mas teve escola que procurou, vocês foram lá, eu quero também isso, vamos para cá e traz essa informação para a gente. Além disso, nós teremos a mesma perspectiva para trabalhar a cultura, mas também na influência da cultura no direito, né, de como essa cultura vem. Então, direito e arte, né, traz muito sobre isso. Nós tivemos alguns personagens do direito e das artes aqui já na formação para os alunos, que tivemos G.C. Quirino, tivemos o Dr. Félix Araújo, trazendo como é que o júri começa de uma questão que é um mito, né, e que se transforma numa prática social e que perdura da Grécia Antiga até hoje. Então, lá o Tribunal do Júri é uma prática que o Brasil adota, que é excepcional, só são contra os crimes contra a vida, e que tem origem, na verdade, na arte, na literatura também. E quando você vai enxergar o direito previdenciário, que tem a ideia de aposentadoria com um público bem vulnerável, né, de como a gente pode atuar, seja em CRAs, CREAs, tá, que possa dar orientação, que possa impactar, conseguir mostrar os caminhos para essas pessoas. Há um projeto de mediação, que é novo, está começando agora esse semestre, e que ele vem para capacitar. E aí eu falei de CRAs e CREAs, imagina que o CRAs e CREAs ele intermedia muitos conflitos, ele trabalha com problema social, né, daquele mais complexo, né, CREAs de alta complexidade, e os menos complexos, como os CRAs também trabalham, que presenciam, e que a equipe ela é capacitada por nosso aluno, né, nós já temos demandante para isso, para apresentar quais são os critérios da mediação, como realizar, ensaiar com eles determinadas ações para capacitar a sociedade, né, a instituição pública, para melhor tratar a demanda social que eles atuam.
Então, temos muitos projetos. Tem mais, né? Tem mais. Não, mas direito e nutrição vão voltar, medicina veterinária também vão voltar em outro programa específico, né, para cada curso, para que a gente possa cada vez mais publicizar o impacto desses projetos tão importantes para a sociedade, né? E só para finalizar, eu queria fazer dois pontos aqui importantes, e eu passo para vocês fazerem as considerações finais. Muitas vezes o aluno confunde, por exemplo, estágio com extensão, né? É interessante deixar bem destacado isso, que o estágio ele tem um direcionamento pedagógico diferenciado. O aluno já vai saber previamente quais são as atividades que ele vai desenvolver, está tudo minimamente já organizado para ele, né? Na extensão, não. Ele entra muito mais como um agente ativo na construção da intervenção. E isso é importante deixar bem frisado esse ponto para que o aluno não confunda e possa aproveitar cada vez mais os projetos, né? E os projetos, obviamente, vão trabalhar dentro de uma metodologia que a gente chama de metodologia de projetos, que vai fazer o aluno sair da caixinha, pensar de maneira dinâmica, pensar de maneira efetiva, soluções inovadoras para os problemas sociais. Minha gente, foi tão bom estar com vocês aqui. Já. Eu quero passar para vocês fazerem as considerações finais aí. E a gente segue para o fechamento. Né, nas considerações finais, eu vou fazer um convite, né, que na extensão, né, já, queridos alunos, já comecem a pensar nos próximos projetos, né, próximos projetos de extensão. Eu acho que estamos no caminho certo, né, a instituição ela está avançando muito, principalmente na extensão. Então, é um convite que eu faço para que vocês já se programem para que próximo, em junho, a gente estamos lançando o edital e convido todos para que estejam participando, estudantes e os professores, a esse novo edital. Se a gente trabalha com recorde, né? Já 2026.1 já foi o recorde da instituição e eu espero que 2026.2 já supere esse recorde. A gente dobre nossa meta, tá? Mas foi um prazer, Adriano. Muito obrigada por estar aqui. Eu faço um convite e estamos no caminho certo. É isso aí. É uma alegria poder contribuir, né? De partilhar e aprender também nesse momento e dizer que ao nosso aluno que aproveitem o momento de aprendizado, aprender vivenciando e que aquilo que deu trabalho agora vire repertório, né, para a sua vida, vire parte do seu currículo e que ele possa cada vez mais aproveitar os momentos no banco da faculdade, da universidade, para a sua formação e a transformação daquela pessoa que entra, né, muito verdinho na universidade e que vai sair um profissional, né, capacitado para enfrentar os problemas e conquistar aquilo que ele almeja na sua vida. Perfeito. E eu muito feliz também fazer parte desse primeiro episódio, a responsabilidade de estar aqui e ao mesmo tempo convidar quem estiver nos assistindo e tiver demanda para o curso de nutrição e para os demais cursos da Unifacisa, nós estamos para recebê-los e ajudar no que for possível. Destacar os nossos alunos, como eles estão amadurecendo e evoluindo dentro dessa proposta e convidar quem quer fazer nutrição, quer vivenciar, quer promover o impacto social por meio da educação alimentar e nutricional. A gente espera por vocês. Na consideração final, Sim. lembrar que a responsabilidade de transformar a sociedade não é só do poder público. Nós temos nossa contribuição e tenho certeza que o aluno, né, da Unifacisa, e que a sociedade já está impactada por essas ações todas e teremos muitas outras ações, né, daqui para frente. Perfeito. Eu queria agradecer aos participantes, dizer que nós estamos encerrando nosso primeiro episódio do videocast Desafio Unifacisa e convidamos vocês para o próximo. Até lá.